Nessa manhã, nossa primeira convidada é Karen Colares. Professora e pesquisadora, Karen é doutora em teologia. Suas pesquisas tratam do diálogo entre as questões de gênero na interpretação bíblica. Também integra a comunidade cristã Êxodo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Recebam no palco Karen Colares. Bom dia a todos e todas. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma imensa honra estar com vocês aqui nessa manhã e, mais do que isso, conhecer melhor o corpo de Cristo. Tantas pessoas de tantas localidades tão diferentes. Eu acredito que nós vamos ter excelentes conversas ao longo desses 2 dias. Estou muito lisonjeada pela possibilidade de dividir aqui um momento de reflexão com pessoas também cuja trajetória ministerial e cristã é comprovadamente tão significativa. Então, eu acredito que nada mais apropriado para esse momento do que dizer obrigada. Bom, gente, como já dito, eu sou Karen Colares, eu sou teóloga, sou professora de teologia já há alguns anos e tenho dividido a minha trajetória de fé entre 2 ambientes básicos, entre o ambiente eclesial e o ambiente acadêmico. Toda a minha formação acadêmica está inserida na teologia, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Nessas últimas 2 formações eu fiz aí um recorte, porque existem 3 áreas que me interessam muito dentro da teologia, quais sejam a antropologia, que é tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, a hermenêutica, que é tudo aquilo que diz respeito à interpretação, e as questões de gênero, que é tudo aquilo que diz respeito às grandes limitações que nós encaramos hoje para a concretude do que seja o Evangelho. Então, tendo dito isso, eu acho pertinente, como professora que sou, começar essa nossa conversa por uma definição etimológica. Eu sei que as definições etimológicas são um tanto quanto reducionistas, mas elas são um ponto de partida útil. Então, a primeira pergunta que eu faço para a nossa reflexão aqui, tendo em vista que nós estamos conversando sobre não nos envergonharmos do Evangelho, é o que é o Evangelho? Se você for uma pessoa curiosa como eu e for consultar um dicionário bíblico-teológico, você vai descobrir que esse termo não é exclusivo do Novo Testamento. Esse termo já circulava dentro da cultura mais ampla e ele tinha o simples sentido de mensagem que traz alegria, uma boa notícia. E, evidentemente, dentro da dinâmica imperial do Império Romano, essa boa notícia geralmente estava conectada à vitória de guerra. Então, uma boa notícia era que um rei, um imperador, um general havia vencido uma batalha. O Novo Testamento, obviamente, retoma esse termo e confere para ele um novo conteúdo. Vai dar para ele um outro corpo. E a partir desse momento o Evangelho passa então a ser a boa notícia de que Deus estava em Cristo operando para a nossa salvação, na vida, morte e ressurreição de Cristo. Bom, essa é uma definição um tanto quanto lata. Ela é grande, cabe muita coisa dentro de uma definição que diz pura e simplesmente que Evangelho nada mais é do que a boa notícia que traz a alegria de que Deus estava em Cristo, operando para a nossa salvação. E aí talvez você se pergunte, então, já que é tão lato e cabe tanta coisa dentro dessa definição, será que a gente poderia falar de diferentes evangelhos? Bom, se você se recorda de Paulo, tanto quanto eu nesse momento, você vai lembrar que Paulo diz muitas vezes que sejam anátemas todos aqueles que pregam um evangelho diferente daquele que ele vinha apregoando. Isso quer dizer que, por mais lato que o sentido dessa palavra seja, nós temos alguns parâmetros para definir o que de fato é uma boa notícia em Cristo e o que não é. Então, nós já fizemos algumas definições básicas. Nós sabemos o que é evangelho, nós temos uma noção de que é uma definição um tanto quanto ampla. No entanto, nós sabemos também que existem características, existem definições que não deixam com que esse conceito se perca em completo relativismo. Porque senão ele se torna um grande nada.
E aí eu pergunto para nós então, já que o evangelho é um só, embora ele tenha toda essa amplitude, ele tenha ali uma infinita gama de possibilidades de como isso vai se concretizar, a pergunta então deveria ser invertida e nós deveríamos nos perguntar: pessoas diferentes recebem o evangelho de maneiras diferentes? Com toda certeza. E você pode apelar ao caráter subjetivo dessa minha fala, tanto quanto ao caráter objetivo. O que eu quero dizer com isso? Você possivelmente pensou naquele texto que diz que o evangelho é uma semente que cai em diferentes tipos de terra. Ou seja, a gente está pensando aí em termos de interioridade. Uma palavra de salvação cai para diferentes pessoas de diferentes formas. Então, nós entendemos que, embora o evangelho seja um único conceito, ele tem desdobramentos muito diferentes para cada pessoa. Mas mais do que o caráter subjetivo, o meu ponto com vocês nessa manhã, tendo em vista o lugar do qual eu parto de pesquisa sobre antropologia, hermenêutica e questões de gênero, é: a depender do lugar social no qual uma pessoa esteja, o evangelho cai de maneira diferente para ela? Com toda certeza. Então a minha pergunta é: como as mulheres têm recebido o evangelho no Brasil? E aí você diz assim: Karen, mas o que tem acontecido no Brasil é um falseamento do que seja o evangelho. Sim. Sob vários aspectos, nós nos envergonhamos daquilo que tem se pretendido como o evangelho. Mas nós reconhecemos que, efetivamente, o que tem sido proclamado em termos de evangelho, efetivamente não o é. E no que se refere às mulheres, isso é ainda mais insidioso. Porque vamos apelar um pouco à história da interpretação bíblica e teológica. Vamos pensar que o ser humano, de maneira geral, ele é encarado de maneira sempre partida. Nós nos habituamos a pensar os homens como conectados sempre à racionalidade e as mulheres sempre conectadas a certa passionalidade e à corporeidade de modo geral. Isso tem um nome, se arrasta ao longo da filosofia e também da teologia e se chama dualismo antropológico. Essa nossa mania de hierarquizar as diferentes partes que compõem o ser humano. Para a mulher isso é ainda mais negativo, porque além dela ser encarada de um ponto de vista partido, ela é encarada como sendo sempre submissa a um outro sexo. Isso me faz lembrar um texto. O texto de Lucas 10, um texto muito conhecido de todos nós. Se você não pregou sobre ele, muito possivelmente você já ouviu um sermão sobre ele. É o texto de Marta e Maria, um clássico da nossa vida eclesial. Esse texto foi encarado durante muito tempo como se ele fosse um apelo a se opor vida de tarefas e vida contemplativa, subjetiva. Se você não se recorda do texto, ele vai dizer que Jesus está se aproximando de uma aldeia e ele quer se hospedar com alguns amigos. E ele vai à casa de Marta e Maria. Só as mulheres estão em casa e Marta se desdobra em muitas tarefas para receber Jesus, como era esperado da hospitalidade oriental. Ela faz tudo aquilo que é requerido dela como mulher. Ela possivelmente moe o grão, ela faz o pão, ela serve a mesa e ela lava a poeira dos pés das estradas empoeiradas. Maria, no entanto, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe as palavras. E é interessante que o evangelista vai desenhá-la com os verdadeiros traços de um discípulo. Porque ouvir não era só um exercício cognitivo, é uma experiência, é uma introjeção que permite com que depois eu possa transmitir essa mensagem. Numa sociedade extremamente prática, não sei se vocês sabem, mas a taxa de alfabetização nesse período era de no máximo 7%. Pessoas não se dedicavam à vida intelectual, por assim dizer, a não ser que elas estivessem numa incumbência, numa perspectiva de vocação para transmitir esse conteúdo. E passa muito despercebido da gente que a mesma expressão é usada para Paulo, aos pés de Gamaliel.
No entanto, a gente não dá essa mesma importância para Maria, que é dada aos pés de Jesus. E Marta vem, enlouquecida, perguntar a Jesus se ele não se importava que ela ficasse ali servindo sozinha. E é muito interessante que nós não somos os interlocutores originais desse texto, como não somos de nenhum outro texto bíblico, e nós não sabemos de uma série de informações. E nós imaginamos que a inquietação de Marta é pura e simplesmente com o fato de que ela tem muito serviço e está sobrecarregada. Mas a inquietação dela vai muito mais longe. Ela está preocupada com todas as expectativas sociais que pesavam sobre as duas irmãs, recebendo um homem sozinho na sua casa. Mulheres, só para a título de informação, para fazer um chão comum para essa minha fala, sociedades bíblicas, que são sociedades mediterrâneas e do Antigo Oriente Próximo, todas elas são marcadas de maneira muito rígida a respeito do gênero. E, nesse sentido, mulheres não ficavam no mesmo cômodo que homens, a não ser que eles fossem da sua parentela ou fossem de um estrato inferior, que ele fosse um servo da casa. Não é o caso de Jesus. No entanto, Maria não está no cômodo no qual ela deveria estar. Ela está justamente sendo discipulada pelo seu mestre. Mais do que isso, existe uma outra característica muito significativa para nós entendermos esse texto, é a cultura de honra e vergonha. Nós vivemos numa sociedade extremamente individualista e, nesse sentido, nós não entendemos que as sociedades bíblicas são coletivistas. Então, elas se preocupam o tempo todo em como aquela atitude de um indivíduo vai refletir sobre o grupo ao qual ele pertence. Homens se preocupavam em trazer honra para o grupo dos homens. No entanto, as mulheres estavam o tempo todo preocupadas de não desonrarem os homens aos quais elas estavam conectadas. Porque a gente está falando de sociedades patriarcais. Então, quem seria desonrado aí seria o Lázaro. Então, veja bem. O que está acontecendo nesse relato é uma completa subversão das expectativas sociais de gênero. E, nesse sentido, o Evangelho chega como efetiva salvação na vida de Marta e Maria. A pergunta para nós é o quanto a mensagem que nós proclamamos, ela apenas reitera os padrões, as expectativas de gênero, e, nesse sentido, o Evangelho vai sendo falseado enquanto uma boa notícia de salvação, e nós acabamos nos envergonhando de uma mensagem que efetivamente não é o Evangelho? Ou, de fato, o que nós proclamamos pode ser chamado de Evangelho? Essa seria a nossa reflexão nessa manhã. Mas o ponto, e eu já vou caminhando aí para o final, é dizer que Jesus, nessa nossa cena, vai se dirigir a Marta, esbaforida ali pelas muitas tarefas, e vai dizer para ela: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. E ele faz uma sutil contraposição entre porção e porção, porque ela estava preparando comida, então ele diz: Maria escolheu a melhor porção. Ela não está entretida em fazer as tarefas que são socialmente esperadas dela. Ela entende que a excelência do discipulado e a excelência do Evangelho é superior a qualquer expectativa social que se possa impor sobre um homem ou uma mulher. Então, ela ouve a mensagem e nós também hoje ouvimos a mensagem. Se Jesus não está disposto a sacrificar a excelência do Evangelho por pressuposições sociais de gênero que, na verdade, são fragmentárias, que são escravizantes, opressoras, por que nós estaríamos dispostos a fazer isso? Fazer isso é nos colocarmos num lugar em que nós nos envergonhamos daquilo que a gente tem chamado de Evangelho, quando na verdade não o é. Obrigada.